Lá no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, dos versos 10 a 16, nos mostram Jesus entrando no templo e ficando irado com os cambistas, com os que ali compravam e vendiam. Agora, por que será que Jesus ficou tão irado assim com aquele povo? Por que será que ele usou um chicote, ele revirava as mesas e aquilo mexeu tanto com ele? Na verdade, nós temos que entender o contexto. Aqueles homens que ali estavam para oferecerem o seu sacrifício anual. Eles não iam aos domingos na igreja como normalmente nós vamos. Eles não frequentavam semanalmente ou mensalmente o templo. Normalmente, eles se reuniam algumas vezes ao ano para algumas festas, mas a oferta mesmo eles levavam normalmente uma vez ao ano. Então, o que estava acontecendo ali? Aquelas pessoas deveriam retirar do seu gado, dos seus animais, aquele animal que ele iria sacrificar, ele deveria separá-lo logo no nascimento. E separando esse animal, ele deveria por todo aquele ano zelar, cuidar, fazer com que aquele animalzinho fosse protegido das feras, que aquele animalzinho fosse protegido de qualquer circunstância que pudesse trazer algum tipo de mácula para ele. Aquele animalzinho deveria ser perfeito, deveria ser bem alimentado, bem cuidado, bem protegido. E todos os dias, quando aquele povo de Israel, aqueles que iam oferecer sacrifício, todos os dias eles deveriam olhar para aquele animalzinho como se fosse o culto deles ao Senhor. Diário, constante, aquele animal deveria ser cuidado, protegido, guardado. Então eles deveriam alimentá-lo bem, proteger contra as feras, contra qualquer intempéries do tempo, porque era o culto ao Senhor. Diariamente eles cuidariam daquele animal, lembrando-se: este animal será entregue ao meu Senhor, este animal será entregue para que eu sacrifique a Deus. Então estes animaizinhos eram uma espécie de culto a Deus, diário. E aí, uma vez ao ano, eles levavam esse animalzinho que eles cuidavam, haviam cuidado por um ano inteiro, zelado com relação à saúde dele, e agora eles entregavam ao Senhor, como um culto a Deus, mas como quem cuidou durante um ano todo. O que estava acontecendo então? Estes homens, eles não estavam mais cuidando de nenhum animal, eles não estavam zelando, protegendo, ou seja, eles não estavam lembrando do Senhor diariamente, eles não estavam fazendo o seu culto diário. O que eles faziam então? Eles chegavam no dia da oferta e compravam. Retiravam o dinheiro de seus bolsos, trocavam as moedas com os cambistas e compravam seus animais. Ou seja, ficou muito mais fácil, muito mais cômodo. Eles não precisavam se preocupar dia algum, o ano inteiro praticamente, com a oferta, o sacrifício do Senhor. Eles simplesmente chegavam com seu dinheiro e compravam a sua adoração. A grande verdade é essa. Eles estavam comprando adoração ao Senhor. Mas será que era isso que Deus queria deles? Não. Então, aquela casa que deveria ser uma casa de encontro, a casa de oração, porque oração é encontro, o nosso encontro com Deus, em conversa, o nosso encontro em comunhão com Deus, aquela casa do encontro onde eu deveria levar o animal que eu passei o ano todo protegendo, guardando, cuidando, e agora eu entregava a Deus como minha oferta, era uma casa de negócios. Eu comprava o animal a ser entregue, eu comprava a adoração, e isso irou o coração de Jesus. Agora, será que isso acontece ainda hoje? Será que com o nome de Jesus, será que no lugar onde é o lugar do encontro, a igreja, a reunião dos santos, ainda fazem negócio? Será que ainda ganham dinheiro às custas da adoração? Infelizmente nós sabemos que sim. Muita gente oferece bons negócios. Por que será que aqueles homens compravam? Porque haviam outros que vendiam. Então, é muito comum utilizarmos do nome de Cristo, vemos a sociedade utilizando o nome de Jesus, de Cristo, para ganhar dinheiro e outros para comprarem adoração. Eles vendiam e eles compravam. Como nós podemos fazer isso, por exemplo, quando nós terceirizamos a nossa adoração? Eu não preciso mais ler e estudar a palavra, porque eu chego no domingo e alguém me ensina. Eu não preciso passar os meus dias cantando ao Senhor, como Colossenses me orienta, por exemplo. Eu posso chegar no domingo e a equipe de louvor canta e eu apenas a acompanho com a letra no telão. Eu não preciso mais fazer missões, pregar, anunciar o evangelho para quem está do meu lado, para quem trabalha comigo, está na minha escola, em qualquer lugar ao meu redor. Porque eu faço uma contribuição para o grupo de missões da igreja e eles vão. Eu não preciso mais me preocupar em ir para lugar nenhum, porque eu contribuo para o grupo de missões da igreja e eles vão.
já tem um grupo de oração na igreja, então eu não preciso mais orar também. Dessa maneira, nós terceirizamos. Eu não preciso mais ajudar com a manutenção do templo, uma vez que eu contribuo financeiramente, alguém vai fazer isso. E daí por diante. Há inúmeras formas de nós terceirizarmos a nossa adoração, tal como eles faziam. E agora nós não temos mais o templo físico. 4 paredes não são santas, 4 paredes não suportam a presença de Deus. E nós também não temos mais sacrifícios e ofertas como eram naquela época onde Jesus entrou no templo. Mas hoje nós temos o templo que habitou entre nós, que é Jesus. Lá em João 1,14 é dito que o verbo divino de Deus, o tabernáculo, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, Jesus. E ele era o sacerdote que recebia oferta, mas ele também era a própria oferta. Então nós não precisamos mais ir a um templo físico, como eles iam naquela época, e nem entregar um sacrifício a um sacerdote. Porém, Jesus é o templo, o sacerdote e a oferta. Até onde nós vamos então? Até quem? Nós vamos até Jesus. Ele é a perfeita completude de todas as coisas. E indo até Ele, então, nós encontramos este encontro que deveria ser a casa do Pai, onde Ele entrou e revirou todas as mesas. Mas Ele também continua não aceitando essa terceirização de adoração. O que nós temos que fazer, somente nós temos que fazer. O que nos cabe a nós, somente a nós cabe. Anunciar o Evangelho, orar, estudar a palavra, louvar a Deus com os nossos lábios, comunicar as verdades do Evangelho às outras pessoas. Sim, nos reunirmos como igreja e normalmente num lugar físico. Mas não que aquele lugar tenha algo especial, mágico, místico. Mas a reunião dos santos, o encontro de todos aqueles que adoram e não terceirizam, este sim é o lugar sagrado. Então veja só, Deus não quer que nós venhamos a terceirizar o nosso encontro com Ele, a nossa adoração. Ele nos quer por inteiros. Ele quer a nós como somos, Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. E assim nós entregamos a nossa oferta verdadeira, cuidando diariamente. Como aqueles homens não queriam fazer com seus animais, nós devemos fazer hoje com a nossa vida, diariamente cuidar de quem somos para nos entregarmos como sacrifício vivo a Deus. Que Ele nos ajude. Deus abençoe.